E justamente sobre esse capítulo 25, que é buscais e achareis, que é a lição da noite. A Deise leu, e a parte que ela leu do Evangelho é: não vos afadigueis pela posse do ouro, não vos afadigueis por possuir ouro ou prata, de qualquer outra moeda em vossos bolsos, não prepareis sacos para viagem, nem 2 fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece ser sustentado. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar, e ficai na sua casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai-a assim: que a paz seja nesta casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber nem escutar, sacudi, ao sairdes dessa casa ou cidade, a poeira dos vossos pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que esta cidade. Mateus capítulo 10, versículos 9 a 15. Aqui nós saímos da ordem por essa estranha coincidência. Mas a base da explanação de hoje é de uma fala de João, que ele diz: no dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos, ouvindo-no dizer isso, foram seguindo Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? Eles disseram: Rabi, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e já era quase a hora 10ª. O Emmanuel tem uma lição muito bonita, que ele comenta esta passagem do João, capítulo 1, versículos 35 a 39, que buscais? E nós nos perguntamos, por que nós buscamos? Entra ano, sai ano, a gente faz propósitos, promessas, assume vários compromissos morais, conosco mesmo, com os nossos familiares. Termina o ano, nós notamos que toda a promessa que foi feita no começo daquele ano não foram cumpridas. E nós nos perguntamos, mas por quê? Por que que muitas vezes aquilo que a gente busca, que buscais, a gente não consegue encontrar? Por que que muitas vezes a gente se cansa, sofre, chora, se desespera, mas não encontra aquilo que queríamos buscar? É porque nós, nesse caso, estamos vendo só de uma face, de um lado. Nós estamos vendo somente um pedaço da nossa vida. Mas a vida começou no berço, e a hora que eu morrer vai acabar num túmulo, independentemente da idade com que eu parta. A doutrina espírita nos explica que não é só isso. Não. Aqui que nós estamos nesse momento é uma encarnação, na verdade reencarnação, porque já viemos várias vezes. E essa reencarnação, ela tem um determinado tempo para cada um de nós. Todos nós temos um projeto de vida. E esse projeto de vida vai do berço até aquela idade em que a gente desencarna. Encarnados, nós temos a carne. Desencarnados, nós perdemos a carne. Mas a essência, espírito, permanece, continua, sobrevive. Foi criado simples e ignorante, a caminho da luz, rumo à plenitude. Como nós temos essa visão, que só abrange essa pequena vida, de 60, 50, 40, 80, 90, 100 anos, a gente fala, meu Deus, mas por quê? Por que que eu sofro? Porque o que eu busquei foi a felicidade, eu só encontrei a felicidade e a decepção. Só fui justo nos meus julgamentos, nos meus atos, e recebi somente injustiça. Fiz por todos e recebi a moeda de troca, a ingratidão. Como? Se notarmos, ou se estudarmos, ou se vermos somente por esse lapso temporal, que seja de 100 anos, nós vamos ver que Deus não é justo.
Nós vamos falar, mas por quê? Uma pessoa que trabalhou, que sofreu, que viveu, que se entregou, de repente morre com uma doença aí, fica com uma doença vários anos na cama, desencarna na miséria. Deus não é justo. É a visão dessa única vida, que fala-se unicidade de existências. Mas a doutrina espírita nos explica que a gente tem que abrir a nossa visão um pouco mais. Tirarmos o véu do túmulo, o véu do berço, olharmos para trás e esperarmos o que vem pela frente. E nos ensina também que o que buscamos, o que buscais anteriormente, é o que nós estamos colhendo hoje. O que nós buscamos? Em 3.000 anos da história da humanidade, se 200 anos ficaram sem guerra, foi muito. Nesses últimos 3.000 anos, guerras, sofrimento, dor, escravidão, conquistas sangrentas. Tem um grande guerreiro chamado Pirro. Ele conseguiu conquistar um determinado local que diziam que eram inconquistáveis, ou que era inconquistável. Quando ele chegou, ele só viu a morte. A morte. E disseram a Pirro: Pirro, conseguimos. Ele perguntou: a que preço? A que preço nós conseguimos? Será que valeu a pena? Por isso que eles falam a vitória de Pirro, porque foi tão, mas tão dramática para o próprio Pirro, que ficou a vitória de Pirro. É quando eu acho que nós vencemos, mas a que custo que nós vencemos? O que nós sacrificamos de nós mesmos, dos nossos corações, dos nossos objetivos, dos nossos compromissos morais? E aí nós começamos a nos introjetar, entrar para dentro da gente. O que eu busquei no passado? Será que nesses 3.000 anos, outros são os habitantes aqui da Terra? Ou outras são as pessoas que por aqui passaram e praticaram essas ignomínias, essas atrocidades? Ou fomos nós mesmos? Hoje nós vemos uma quantidade muito grande de pessoas com deficiência. Está aqui um caso, um exemplo vivo. Essa pessoa com deficiência, ela está sendo punida por Deus? Ela está sendo julgada por um Deus cruel, que me condenou a passar o resto da vida numa cadeira de rodas, sem as pernas e quase sem o braço? A doutrina espírita diz que não. Jesus perguntou: o que buscais? E aí eu me pergunto: o que eu busquei? O que nós buscamos anteriormente para que hoje tudo isso ocorra em nossas vidas? Nos interessa saber o que buscamos? Não. Não, porque se soubéssemos, nós enlouqueceríamos. Se Deus permitisse que o véu das nossas vidas se abrissem para que a gente tivesse conhecimento de todas ou de um pouco das anteriores, nós enlouqueceríamos, porque nós somos os protagonistas dessa história da humanidade. Buscamos, hoje nós escolhemos, e aí nós conhecemos Cristo, conhecemos Jesus, o homem Jesus, denominado o Cristo, o ungido, o enviado, o grande missionário, que trouxe a sua mensagem de amor. E aí nós conhecemos Cristo, e fomos no decorrer desses séculos e séculos tentando vivenciá-lo, seguindo-o. E ele nos pergunta: o que buscais? E ainda hoje nós continuamos buscando o erro, o equívoco, os desacertos nas nossas próprias vidas. E a doutrina espírita, nos mostrando essa realidade de espíritos imortais, ela diz que, como protagonista da nossa própria história antiga,
pré-histórica, moderna e hoje contemporânea, somos aqueles que colhemos o que plantamos, causa e efeito. E quando nós começamos a seguir Jesus, que nós o conhecemos, nós sentimos uma dificuldade muito grande de assimilar suas lições. Porque é complicado, com essa história de vida que nós temos, com orgulho arraigado dentro de nós. Eu digo nós, porque já reclamaram uma vez que nós falamos você e tal, ou eu. Mas nós, eu digo eu. O orgulho arraigado, o egoísmo, uma série de desvirtudes morais dentro de mim. Está plantada. Como que eu posso aceitar, se alguém me bate na face, oferecer a outra? Porque naquele momento, tudo aquilo que está dentro de mim, ela vem à tona. Aquele monstro que eu carrego dentro de mim. O médico e o monstro. Dr. Hyde. Todos nós os temos. Nós temos as duas facetas. O bem, o mal. As trevas, a luz. E quando nós temos uma determinada reação que nos assusta, fala, meu Deus, fui eu? Sim, foi eu. Aquilo brotou do meu inconsciente, daquele passado longínquo e presente, dentro de mim mesmo. E naquele momento aquele orgulho não permite que eu perdoe os meus inimigos, que eu perdoe aquele que me agrediu e que eu perdoe aquele que me fez mal. E todo aquele orgulho vem à tona e eu revido. Aí vem a doutrina espírita e diz, quando Jesus disse, amai vossos inimigos, ele não disse, Jesus, para que tivéssemos o mesmo carinho, o mesmo amor, a mesma afeição pelos nossos inimigos, porque é impossível. O sentimento por um inimigo é um sentimento não muito bom, quando não de ódio, mas que não revidemos o mal, que possamos não mandar de volta tudo aquilo que nós estamos recebendo desse inimigo. Jesus, o maior psicoterapeuta de toda a história da humanidade. E aí nós conhecemos Jesus, mas insistem as nossas tendências a aflorar nas horas de maior dificuldade, quando nós mais precisamos do equilíbrio. Nós nos desequilibramos. E aí vem Jesus e nos fala, olha, vós sois luzes, vós sois deuses, chamando a nossa atenção para aquela parte que não é treva dentro de nós. Treva, luz, o bem e o mal. Vós sois luzes, que brilhe a vossa luz, ou seja, nós temos dentro de nós todas as condições, todas as aptidões, toda a capacidade de renovarmos-nos interiormente, de nos transformar moralmente. E como nós buscamos, no decorrer das nossas vidas passadas, esse sofrimento que deságua hoje nos nossos dias, cabe a nós, com as nossas próprias mãos, mesmo que seja sangrando, plantarmos o amor, para que no futuro possamos colher a paz. E mesmo que no futuro nós não recebamos o amor, em razão da ingratidão de grande parte da humanidade, nós estaremos já maduros para saber perdoar aquela pessoa que naquele momento de dificuldade nos feriu. E aí a gente traz um exemplo que disse Jesus: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Quando a nossa visão do todo, a nossa visão da realidade da nossa vida, da nossa realidade de espíritos, tiver ampla, nós saberemos entender que aquele próximo que nos fere é porque ele está com uma ferida sangrando e lhe machucando as carnes do espírito. Por isso que ele fere. Tomemos os animais.
Um animal ferido é o mais perigoso que qualquer animal. Por quê? Porque ele está ferido, ele sente dor, então ele agride. Porque os animais, eles só agridem para se defender, ou só atacam para se defender. Mas quando eles estão feridos, se tornam muito mais perigosos. Nós somos seres humanos, e nós temos também a nossa porção animal. O que nos diferencia deles? A razão, o raciocínio. Nós temos um raciocínio lógico. Quem eu sou? O que sou? O que faço aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? Será que a minha vida se resume a esse sofrimento e essa dor? Para acabar num berço, para acabar num túmulo, depois de tantas e tantas lutas? Não. Então, se eu sou um materialista, eu falo, não, eu não vou aceitar isso não, eu vou me matar. Aí eu dou um tiro na minha cabeça. De acordo com Allan Kardec, na obra Céu e Inferno, segunda parte, exemplos de espíritos suicidas, maior de todas as decepções desses que pretenderam se matar, não morreram. E isso, na prática, nós nas reuniões mediúnicas também atendemos espíritos suicidas em desespero, porque eles notam que o sofrimento piorou, que aquele probleminha que poderia ter tido uma solução se tivesse paciência, se agravou. Pior, os reflexos em um espírito das sensações da dor é muito grande, mostrando que não é a solução o suicídio ou a automorte. Por quê? Porque não leva a nada. Se eu sou materialista, eu vou pensar só nisso. Mas aí a doutrina espírita me mostra, olha aí. E a partir de hoje, então, nós começamos a pensar em jogar Jesus para dentro da gente. Eles estavam atrás de Jesus. Que buscais? Nós buscamos Jesus? Nós falamos dele. E nós temos que vivenciar o que ele nos ensina. Nós espíritas temos 3 fases. A fase da curiosidade, que a gente quer ver fenômenos físicos, materiais. A fase dos estudos, que a gente se interessa pelas obras, pelos livros, pelos romances, e aí a gente começa a se interessar pela doutrina. E a fase de vivenciar a doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo. Nós sabemos, nós conhecemos Jesus, porque todos que estão aqui dentro supõe-se que são cristãos, mesmo que não sejam espíritas, simpatizantes, católicos, protestantes, somos cristãos. Então nós acreditamos que ele tenha vindo. E com esse conhecimento que nós temos desse homem, de 2000 anos e pouco, hoje é o momento de acordar para a realidade das nossas vidas e começar a vivenciar o que ele nos fala. Já passamos pelas 3 fases, porque nós estamos aqui. Todos nós estamos aqui, independentemente da religião, da curiosidade, do conhecimento e agora de vivenciar. Mas por que nós estamos vivenciando? O que buscais? Porque nós buscamos a dor. Nós temos 2 formas de vir até Jesus: pela dor e pelo amor. Pelo amor, eu acredito que tenha gente que tenha vindo sim, mas são poucas. A maioria é pela dor, buscando um lenitivo para suas dores, buscando um bálsamo para o sofrimento, uma luz no fim do túnel. Mas o Espiritismo, ele não faz curas milagrosas. Não é tocar uma varinha mágica, você está salvo. De forma nenhuma. O Espiritismo, ele ensina a doutrina espírita, a psicologia espírita, que é a própria pessoa é sua médica.
obviamente, guardando as devidas proporções quando se torna caso de médico, porque se necessita um psicólogo, um psiquiatra, qualquer tipo de médico. Porque a doutrina espírita, ela não vai curar agora o nosso corpo, de forma nenhuma. Ela procura trazer a cura do espírito. Porque o que reflete no nosso corpo físico hoje é consequência de erros do espírito. Então a doutrina espírita, ela foca o quê? A transformação moral. Conhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz em domar suas más tendências. É assim que se reconhece um verdadeiro espírita, porque não existe espírita perfeito. Nem esse, eu acho feio falar assim, nem esse que vos fala, não é, ninguém é perfeito que vem aqui na frente. E nos é informado pelos livros, para nossa tristeza, que somos os explanadores do Evangelho, que nós somos mais devedores. Por isso que a gente fala muito, porque os nossos ouvidos são os que estão mais próximos, e nós temos que aprender a vivenciar aquilo que nós estamos falando. Vivenciar a doutrina, a cura do espírito, a cura de nós mesmos. E hoje Jesus nos pergunta, que nós o conhecemos, nós o seguimos basicamente há 2000 anos, e hoje ele nos pergunta, o que buscais? E nós nos perguntamos, o que nós buscamos? A felicidade. Mas a verdadeira felicidade, e essa felicidade não se encontra em lugar nenhum que seja material, não se encontra nas pessoas. Nós estamos casados há 37 anos agora em janeiro, 11 de namoro, 48 anos juntos. Muitos daqui não têm essa idade, nós temos juntos. Não vou falar a idade cronológica não, porque aí, aqui a gente está quase com 1,5 século, né? Deixa para lá. Pode falar. Aí nós estamos juntos. Esse tempo estamos juntos. Só que a Leia, ela me mostra caminhos, me dá diretrizes, mas ela não pode me fazer feliz. Tem um ditado popular que fala que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. São recomendações. Um dia ela me fala, Adhemar, mas essa forma que você está fazendo, eu já entendo, mas eu não consigo vivenciar. Ela me deu uma diretriz, mas eu não vivenciei aquela diretriz que ela me passou. Então a felicidade também não está nela. Ela me dá diretrizes. A felicidade não está no carro novo, numa casa. Nós vamos fazer uma enquete, mas não precisa falar. Só levanta o dedinho. Quem sempre quis um carro, uma moto e conseguiu? Praticamente todos, ninguém levantou a mão, mas quem sempre quis uma casa, um apartamento, mesmo que fosse alugado e conseguiu? Muitos. Quem sempre quis um determinado objeto e conseguiu? Muitos. Quem quer ter uma chacrinha na beira do lago e conseguiu? Muitos. Agora nós perguntamos aos senhores e me perguntam, são felizes? São felizes? Não precisa responder. Por quê? Porque o nosso foco, embora necessário esses bens, ou necessários esses bens, nosso foco tem que ser o espírito. Nós não podemos vivenciar tentando levantar voo com uma asa só, a asa da intelectualidade ou da materialidade. Nós precisamos da asa da espiritualidade e da moral. E nessa lição, aqui nessa lição, no item de um assunto, ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Nos fala de nos ajudar. Como diz a doutrina espírita, nós somos os nossos próprios médicos, nossos próprios curadores do espírito. Hoje o corpo físico precisa de um médico, ou mesmo o psiquismo, mas o espírito depende da gente. E se eu não me ajudar, se eu não fizer, como eu vou conseguir? Quando Jesus curava, o que ele dizia? Você acredita que eu possa te curar? Sim. Você quer que eu te cure? Sim.
então está curado. Porque depende da nossa própria alavanca da vontade, que se chama fé. A nossa fé que vai nos curar. Vai ser hoje? Não, não vai ser hoje. Porque hoje o reflexo é do passado. Mas vai ser no futuro, através dessa transformação que todos nós temos que fazer dentro de nós mesmos. Começando a vivenciar Jesus. E a hora que ele nos perguntar: o que buscais? A felicidade, a verdadeira felicidade, que ela está dentro do meu coração, porque disse Jesus: aonde está o seu tesouro? É onde está o seu coração. Essa felicidade ninguém tira de mim. Essa felicidade é intransferível. Eu posso dar diretrizes. Joana d'Arc, aproximadamente do século XV, uma jovenzinha de 17 anos, ela tinha visões de 3 espíritos, que apareciam para ela como santos, porque ela era católica. E os espíritos superiores não lesam a consciência de ninguém. Se ela é católica, eles apareciam para ela como santos. E ela conversava com esses santos. E de repente esses santos disseram para ela que ela tinha uma missão. Que ela, para ir lá numa determinada cidade, falar com um príncipe, que ele seria rei. E que ela o ajudaria a ser coroado. E ela não acreditava, porque uma menina de 17 anos vivia em Dom Remy, uma cidade pequenininha, analfabeta ou não alfabetizada, de uma família muito pobre. E essas visões começaram a conversar com ela. E ela começou a acreditar. Olha a fé. E ela foi buscar esse príncipe. Quando ela chegou, eles não acreditaram nela. Mas ela insistiu muito. E um conhecido colocou ela para dentro de uma festa. Ela chegou nessa festa, o príncipe se misturou lá com o pessoal, pôs a coroa e a roupa em outra pessoa e falou para ir conversar com Joana d'Arc. Joana olhou, falou: não, o senhor não é o príncipe é aquele lá. Foi conversar com ele, ela sabia. Ela conseguiu unificar a França com a sua fé. Ela juntou os exércitos e ia conquistando as cidades. E ela foi presa. Depois de várias conquistas, conseguiu coroar o Carlos, acho que foi o Carlos VI. Ela conseguiu coroar esse rei, unificou a França, mas ela era considerada como bruxa, porque ela conversava com as vozes. E um dia ela foi presa por um inimigo inglês, e esse inimigo vendeu Joana d'Arc, não sei quantas moedas. Aí começou o inferno na vida dela. Ela foi torturada, ela foi maltratada, foi condenada à morte. A condenação foi feita pela igreja. E a igreja dizia para ela: abjura suas vozes, ou seja, renega os seus santos, aqueles que você vê, considerado como bruxa. Ela não renegou. Ela foi queimada viva. Depois de tudo que ela fez, ela foi queimada viva. E no final, bem no finalzinho da sua morte, ela falou: meu Deus, as minhas vozes eram verdadeiras, porque a apoiaram nesse momento de sofrimento. Gritou Jesus e morreu. Joana d'Arc, ela buscou nessa encarnação como Joana d'Arc a sua plenitude. De acordo com alguns espíritos e com Humberto de Campos, o irmão X, lá pelos idos do ano 0, um homem chamado Jesus, acompanhado dos seus apóstolos, levava uma nova mensagem de amor. E ele tinha 12 apóstolos. Entre esses 12, tinha um que chamava Judas Iscariotes, filho de Iscariotes, nome Judas. E ele era o financeiro do grupo. A gente às vezes fala: nossa, nós somos cruel, né? Mas quem tiver a paciência de ler o Evangelho do João,
O João está sendo maledicente com Judas, dizendo que Judas era um ladrão que roubava da bolsa da comunidade. Para ver que nem santo era perfeito. E Judas, achando isso, ele explica para o irmão X, Humberto Campos, que se ele levasse Jesus à prisão, o povo se rebelaria contra o poder da época e tomaria o poder. Mas não foi isso. Jesus foi vendido por 30 moedas, por Judas, com um beijo. Quando Judas chegou no Monte das Oliveiras, Jesus olhou para ele e falou: faz o que você tem que fazer, o que você veio fazer. Ele deu um beijo em Jesus, Jesus foi preso. Pedro pegou a espada, cortou a orelha de um soldado. Jesus disse: embainha a tua espada, porque bem com a espada fere, com a espada será ferido. E Judas, depois não suportando a traição, quando ele caiu em si do que ele tinha feito, que ele tinha traído o maior vulto que pisou na nossa terra, Jesus, suicidou. Diz Amélia Rodrigues que quando Jesus crucificado, aquela pleiade de anjos, espíritos puros, superiores, descendo para buscá-lo, chegou um deles e falou, ele falou para esse: não precisa me socorrer, vá e socorra Judas, que já tinha se suicidado. Olha o amor de Cristo. E esse Judas Iscariotes, no ano de 1935, conversando com Humberto de Campos, irmão X, lá em Jerusalém, os dois desencarnados, sentado olhando para Jerusalém, contou a sua história, essa história, que passou por várias reencarnações de sofrimento e dor, e culminou uma no século XV, que foi queimado vivo e vendido, como ele tinha vendido. Uma das reencarnações, então, de Joana d'Arc, foi de Judas Iscariotes, que já está bem longe da gente, espírito superior, e até hoje nós estamos malhando Judas. A gente pendura uma figura, um espantalho, pegamos um pau e vamos malhar Judas. Judas está longe, e nós malhando Judas. Olha a lição de fé daquela menina Joana d'Arc, que um dia havia traído Jesus. Que buscais? O que Judas buscou? A própria morte, pelo arrependimento e a dor de ter traído Jesus. Passou por sofrimentos e dores, culminou a sua plenitude como Joana d'Arc. Que buscou como Joana d'Arc? Jesus perguntou dessa vez: que buscais? Ele buscou se redimir com a sua própria consciência, porque Jesus não acusou, Jesus pediu para que o socorressem. Jesus não acusou nenhum de seus apóstolos, todos os abandonaram à exceção de João. Pedro negou Jesus 3 vezes. Ele disse na ceia da Páscoa que ele ia até a morte com Jesus. Jesus diz: Pedro, Pedro, antes que o galo cante, haverá me negado 3 vezes. O galo cantou uma vez, o galo cantou 2 vezes, na terceira, diz Lucas no seu evangelho, Jesus olhou para trás, Pedro chorou e saiu correndo, abandonado por todos. Voltou no 3º dia, encontrou com seus apóstolos, e em nenhum momento ele apontou o dedo para nenhum deles e disse: você, Pedro, me negou, você, Tomé, não acreditou em mim. Ele simplesmente disse: Tomé, toque minhas chagas, porque Tomé disse, quando disseram para ele que ele tinha voltado: só acredito vendo e se tocar suas chagas, toque minhas chagas. Jesus não falou: Tomé, que besteira, não falou de nenhum que o abandonou. Ele simplesmente ficou com eles 40 dias, mostrou o caminho que eles deveriam seguir, e todos, a partir desse momento, o seguiram, à exceção de João. Todos foram mortos, todos buscaram Jesus dentro de si mesmos, através dos seus holocaustos particulares. Que buscais? Que nós buscamos? Hoje,
nós não precisamos ser queimados em fogueiras, médiuns. Hoje, nós não precisamos nos esconder. Quando nós falamos de Cristo, aqui, dentro da doutrina espírita, no ano de 1970, Divaldo Pereira Franco fazia palestras na Espanha, em subsolos, escondidos, porque era proibido o espiritismo. E as pessoas, quando terminavam a palestra, punham a mão na cabeça. Ele falou, mas por que isso? Estão te aplaudindo. É porque não pode fazer barulho, que se fizer nós vamos presos. Hoje nós podemos falar abertamente de Jesus. Hoje nós estamos aqui falando de Jesus, dentro da visão da doutrina espírita, sem qualquer tipo de restrição. Então hoje não pede o nosso holocausto físico, a nossa morte, o nosso sacrifício como os cristãos primitivos, que eram untados em óleos doentes, crianças e velhos, para iluminar os circos e jogarem os sãos para brigar com as feras e os gladiadores. Todos eram mortos, entravam cantando, as feras às vezes paravam. Um dos santos da igreja foi canonizado por isso, porque as feras pararam e não quiseram matá-lo, devido à sua fé e o seu amor. Mas todos foram mortos por Jesus. E hoje ele nos pergunta, que buscais? O que buscamos? Buscamos nós mesmos. Buscamos aquele grande gigante que nós temos dentro de nós, o gigante espírito imortal, que na sua essência é perfeito e que está em busca da sua essência. Conquistamos o cosmos, conquistamos o micro, conquistamos o macro e o micro, conquistamos tudo lá fora, a liberdade, mas não conquistamos a nós mesmos. Como é fácil buscar lá fora, como é difícil buscar aqui dentro, que é o mais perto de nós. Nós buscamos a felicidade tão longe, às vezes na Europa, na Ásia, na Indonésia, mas a felicidade está dentro do nosso coração, tão perto, e ainda nós não descobrimos isso. E a doutrina espírita hoje nos mostra isso. Através dessas estão, buscais e achareis. E através dessa de João, o que buscais? Que possamos a partir de hoje fazer um novo projeto de vida, acreditando que mesmo com todas as dificuldades nós conseguiremos ser felizes, com todas as nossas deficiências físicas ou morais, com todos os obstáculos que vão pelo nosso caminho, porque os obstáculos não são castigo de Deus. Nós não estamos na terra para ser castigado, para ser vingado, para nada. Nós estamos na terra para sermos educados. E nada como a convivência difícil no dia a dia, que nos educa. Diz Joana de Ângeles que as crises são boas. Por quê? Porque das crises a gente se supera. Quanto de nós aqui dentro nós vivenciamos determinados fatos na nossa vida que hoje a gente para e fala, meu Deus, eu consegui. Por quê? Porque Deus está conosco e eu acreditei em mim. Buscar essa essência, essa luz que brilha diante da gente. E hoje nós temos os instrumentos para essa transformação. Então hoje nós não precisamos ir a um circo para ser assassinados em nome de Jesus. Basta que nós possamos colher, carpir as nossas tendências negativas para que possamos ser felizes. Nos utilizando daquilo que Jesus possa entender do que seja verdadeira caridade, benevolência para com todos, indulgência para com as falhas alheias e perdão das ofensas. A partir do momento que nós entendermos que nós não somos perfeitos, que nós não somos santos, que nós estamos em fase de crescimento e que os obstáculos são exercícios para a nossa musculatura espiritual, o sofrimento vai ficar como que minimizado, pequeno, porque a nossa visão vai ser uma visão grande, e isso depende exclusivamente de nós, a fé humana, a fé em nós. Quando Jesus
nos perguntar, dentro da nossa consciência, o que buscais? E tivermos a coragem de dizer, Jesus, buscamos você, na verdadeira acepção do termo, você, o Senhor, aí sim nós seremos felizes, mesmo que numa cama, com um câncer carcomendo as nossas carnes. O que buscais? Que possamos refletir nessa noite, nesse novo ano que se inicia, para que os nossos propósitos possam ser os verdadeiros propósitos que nos levem à felicidade. Essa é a lição do Evangelho da noite. Muito obrigado a todos, de ambos os lados da vida. Muito obrigado.